Senhor Deus, diga: eu creio que nesta noite o Senhor está escrevendo uma nova história na minha vida. Diga: eu creio que no tempo do calendário de Deus, hoje é tempo de conquista, de vitória, e eu vou conquistar para a glória de Deus. Vamos aplaudir mais uma vez aqui. Aleluia. Prosperar aqui, gente. Diga: eu vou prosperar muito mais. Diga: não tem crise na minha vida, porque com meu Deus eu vou andar sobre a crise. Vamos aplaudi-lo mais uma vez, queridos. Em nome de Jesus, não haverá crise para você. Sempre instante, por favor, amigos. Bem-vindos à casa de Deus. Boa noite, gente. Olha, hoje é uma reunião de conquistadores. Então você ao vir, você está dizendo para mim que você é conquistador e quer conquistar, ou deseja conquistar e tem se tornado um conquistador. E eu queria ouvir aquelas pessoas que têm uma bênção para contar um testemunho. Pastor, funcionou na minha vida, eu estou praticando o que eu tenho aprendido, eu tenho bênçãos para contar, as coisas para mim melhoraram, consegui um emprego, venci uma causa, dei a volta por cima, meu negócio deslanchou, pastor, meu sonho se realizou. Quem aqui tem uma bênção para contar, queridos? Eu quero ouvir você que tem uma bênção para contar. Você diz: pastor, eu não vou ter vergonha de falar o que Deus tem na minha vida. Você sabe que o missionário Soares, ele diz assim, que quando a pessoa fica com vergonha, ele pede para Deus tirar a bênção. Você sabe que isso é sério, pessoal. Mas por quê? Está baseado na Bíblia. A Bíblia diz: se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de ti no dia do juízo final. Deixa Deus ter vergonha de ti, não. Pastor, eu não vou ter vergonha de falar o que Deus fez na minha vida. Cadê você que tem uma bênção para contar? Em nome de Jesus, de proteção, de livramento, de resultado, de milagre, de sucesso. Tem a senhora ali, em nome de A Primeira Valente. Quem mais? Pastor, também tem uma bênção para contar. Vem cá, ele te ajuda a subir aqui. Sobe aqui hoje. Hoje eu quero te ver aqui em nome de Jesus.
Você vai colocar a sua vida, o pastor tem vergonha. Você tem que ter vergonha de viver por baixo. Não ter vergonha de vencer, pessoal. Amém. Ninguém tem que ter vergonha de contar que está vencendo. Que mais? Pastor, eu não vou ter vergonha, não. Eu vou dar um tapa na careca do diabo. O diabo é careca, gente? Eu não sei, nem quero saber. Eu vou dar um tapa na careca do diabo e vou contar o que Deus está fazendo na minha vida. Que mais? Pastor, eu não tenho vergonha, não. Eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Aquela bênção, aquele livramento, aquela proteção, aquela vitória, aquilo que Deus me deu. Tenho mais você? No nome de Jesus. Você diz, pastor, é resultado da mudança, é algo que Deus fez na minha vida. Eu não posso negar a Deus o que Deus está me dando, o que Deus está me fazendo. Você sabe que quando você deixa de contar um testemunho, você está negando de dar a Deus o que é de Deus, pessoal. Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Quando você conta o que Deus fez na sua vida, você está dizendo, o louvor é para Deus. É uma oferta que você dá a Deus. Não é dinheiro, não é financeiro, mas é uma oferta de louvor, de gratidão por aquilo que Ele fez na sua vida. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, sai do seu lugar e sobe desse lado aqui. Vamos lá, tudo bem com a senhora? Qual é o nome da senhora, irmão? O que Deus fez? A minha bênção financeira, pastor. Esse mês agora o Senhor me deu. Há 2 anos atrás eu vinha buscando pelo carro, porque a minha mãe estava em problema de saúde. E eu queria estar com ela aqui na casa do Senhor. Desculpa cortar, quanto tempo a senhora está na igreja? Aqui na Igreja da Graça eu fiz 8 anos, em março desse ano. Então já tem bastante tempo. Depois que a senhora veio no culto da segunda-feira, alguma coisa melhorou para a senhora? Muitas coisas melhorou, pastor. Uma das minhas conquistas foi esse carro. Já foi uma conquista. E várias outras de uma residência, de uma casa que o Senhor me deu também. Ah, Deus também te deu uma casa. Durante esse ano, muitas vitórias eu alcancei nessa igreja. Muitas vitórias, valeu a pena. E foi esse mês agora, eu estava na aflição para pagar a questão do meu carro. E eu disse, Senhor, e agora? Eu estou na reunião dos conquistadores. Eu estou ali, eu estou para conquistar. E se eu não conquistar, que Deus é esse que eu estou servindo? Olha que legal, gente. Ela disse, eu estou na reunião dos conquistadores, estou ali para conquistar. Se eu não conquistar, o que eu estou fazendo lá? Justamente. Então, é assim, pastor. A questão é assim. Já estava em cima da hora, o banco ia fechar e eu ia perder a oportunidade de pagar meu carro. Eu disse, Senhor, eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu te sirvo há 46 anos e o Senhor nunca me decepcionou. Eu fui criada dentro da tua casa e o Senhor nunca deixou de me abençoar. Então hoje eu quero uma prova. Eu estava na pia fazendo almoço para minha mãe quando o telefone tocou. E a minha irmã foi na casa da minha irmã e ela veio trazer o telefone. Uma sobrinha minha disse, tia, a senhora já pagou a prestação do seu carro? Eu digo, não, minha filha, até agora esse momento o senhor não mandou nada, mas eu creio que ele vai mandar. Aí ela disse, então eu estou pagando a parcela do seu carro, de onde eu levo o papel. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus, gente. Vitória. Conquistou. Glória a Deus. Palmas para Jesus, Deus abençoe, obrigado. Deixa eu trocar de lado aqui que eu estou de posse do povo. Qual o seu nome? Gente, O que Deus fez, irmã? pastor de Livramento, do Senhor Pastor de Livramento. Eu estava no coletivo e eu tinha comprado um celular há umas 2 ou 3 semanas, tinha questão de semanas, não me recordo. E eu sentei na janela e comecei a mexer no celular. Foi assim, questão de segundos, o motorista viu que vinha um rapaz para colocar a mão pela janela para roubar o meu celular. O cobrador me acenou e eu imediatamente guardei o celular. Eu vi o livramento de Deus ali, porque foi questão de segundos, eu guardei, ele ainda saiu reclamando porque não conseguiu levar meu celular. Reclamou porque não conseguiu. E ele foi todo reclamando e eu, glória a Deus, guardei meu celular. A outra bênção é de sexta-feira, é que assim, de uma hora para outra, eu comecei a ficar com umas náuseas, eu comecei a ficar muito tonta, a minha cabeça começava a rodar do nada. E eu não aceitei aquilo, eu comecei a batalhar contra aquilo, determinando, e glória a Deus, eu não sinto mais nada. Foi curada? Fala. Com certeza. Palmas para Jesus, queridos. Deus te abençoe, irmão. E a senhora, tudo bem? Qual é o seu nome? Oi, Ellen. Bom, a gente estava falando da justiça com uma vizinhança, né? Depois que a gente virou cristão. E essa vizinhança vinha reclamando, fazendo problemas, e levou a gente na primeira casa, não deu nada. Levou a segunda, aí a gente orou, jejuou, e no final, o cidadão nem se quiser foi na justiça, então foi aplicada a primeira vez. Deus fez justiça. Da justiça. Segunda. A segunda, porque a gente estava desempregado, sem trabalhar em igreja. A gente, quem você, senhor? Esposa.
Isso. Aí a gente começou a orar e a gente disse, não aceitamos mais trabalhar para ninguém. Vamos abrir a nossa própria empresa, trabalhar para nós mesmos. Pera aí, segura um pouquinho. Você vê que estamos em crise. O casal é desempregado. Ao invés de nem que se for vender bala na rua, pelo contrário. Não, e fomos vender sopa. Aí a gente ficou, não aceitamos isso. Deus está conosco e é nosso estudo, é a nossa direção. Então continuamos orando. Aí foi quando Deus abençoou com um carro 0 km. Olha, na crise, desempregado. Na crise. Aí Deus abençoou com o carro. Aí a gente falou, Senhor, e agora? Como a gente vai trabalhar? Com flash? Aí vamos ficando na expectativa, orando de novo. Deus abençoou com mesas e cadeira para a gente trabalhar com mesas, aluguel de mesa e cadeira. Aí eu disse assim, ainda não me contento só com isso. Vamos orar de novo. Oramos e agora com a cama elástica. Primeiro Deus deu uma pequena empresa de locação de mesas e cadeiras. Isso. E agora com a cama elástica para a gente trabalhar com isso. A segunda vez, só vitória. Só vitória. Palmas para Jesus, gente. Conquistou. Tudo bem, moça? Qual é o seu nome? Beleza. Bom, há 2 anos eu fui diagnosticada com epilepsia. Aí no começo desse ano, eu passava mal, parei de ir para a escola. Então foi quando, pai, se eu estou te servindo, pai, vi que eu estou tomando, porque eu estou tomando esses remédios. E esses remédios só me deixavam pior. Então foi quando eu decidi, eu não vou tomar mais remédio. E o médico tinha falado que se eu não tomasse mais remédio, eu ia passar mal. Então foi quando eu parei de tomar. E vai fazer 9 meses que eu não tomo remédio e não passo mal. Não deu mais sintomas nenhum? Não tive mais crise, nada. É vitória. Palmas para Jesus, pessoal. Deus é lindo, parabéns. Qual o nome do senhor? Tudo bem? Oliveira, eu tenho uma bênção e um livramento para contar, entendeu? Eu vou falar primeiro o livramento. Eu sou motorista de ônibus, trabalho puxando esses carros grandes aí que você vê passando na frente. E ontem mesmo Deus me deu o livramento, entendeu? Meu carro para Cachoeirinha na última viagem. Aí um rapaz foi tentar me ultrapassar e derrapou a moto e caiu para debaixo do ônibus. Ele com a moça na garupa. Pelo milagre de Deus, como Deus tem um milagre bom que eu carrego aqui, o carro passou por cima da moto. A moça nem se arranhou. Ele só teve escoriação no pé, caiu debaixo do ônibus. E a moto mal quebrou. Até contei o testemunho com o pastor lá, que ele estava olhando lá, na igreja ontem. E pela bênção de Deus, a gravidade do acidente era para ter morrido 2 pessoas. Mal alguém se arranhou. A moto ficou debaixo do ônibus. Você vê quando acontece acidente, sempre morre alguém. O anjo de Deus acampou. Deus me ajudou, que não aconteceu praticamente nada. Todo mundo chegou lá e disse, morreu quantos? Chegou para mais de 10 carros da polícia, porque o cara era policial. Não aconteceu nada. Hoje eu liguei com o rapaz, ele está trabalhando, irmão. Glória a Deus. E a segunda bênção? A segunda bênção é financeira na minha vida, que eu liguei para o senhor, disse que ia contar essa bênção aqui, você não lembra, mas eu liguei. Eu entrei na igreja, uma dívida grande, me tributuei, 33 mil reais para quem ganha 2.300. É difícil de pagar, né? Ainda mais nessa época. Mas nessa época de crise, né? E eu orei a Jesus, determinei e consegui pagar, determinei antes de entrar na corrente dos conquistadores. Cadê a crise? Consegui pagar, mas não consegui pagar tudo. Fiquei devendo 28 mil porque eu não conseguia. Mas quando eu entrei aqui na corrente dos conquistadores, eu determinei a Deus que eu não tinha condição de pagar aquele valor, mas se Deus me desse uma bênção, eu ia pagar. E o banco, pela honra e glória do Senhor, o banco me ligou. Dos 28 mil, o banco tirou 75%, me deixou de 6.950 e me parcelou de 23 vezes. E eu já tirei meu nome do Serasa e eu estou pagando. Em nome de Jesus eu vou vencer. Está conquistando na crise. Estou conquistando na questão dos conquistadores. Eu já conquistei, ainda não terminou, mas já conquistei, porque de 28 mil Deus tirou 20 mil e pouco. É milagre de Deus, porque um banco tirar de uma conta de você que está devendo 20 e pouco mil, tirar só Deus mesmo. Então vamos aplaudir a Jesus que ele fez milagre. Eu vi alguém contar esse milagre, eu vi os pastores falar, eu achava esse pessoal tão louco, mas é verdade, Deus funcionou para o Senhor. Deus está aqui para a honra e glória de todo mundo. Deus te abençoe, vai com Deus, meu amigo. E a senhora, tudo bem com o seu nome?
me chamo Fátima, eu já dei vários testemunhos aqui. Se eu for falar, eu vou passar a noite toda e não vou acabar. Isso é bom sinal. Glória a Deus. Bem, eu tenho duas bênçãos para contar assim, momentâneas, né? Uma delas, o meu filho, que eu já havia falado muito nele, ele passou várias vezes no vestibular, enfim, ele passou no concurso da Cifrão, eu já dei esse testemunho aqui, para a glória do Senhor. E ele conseguiu comprar um apartamento nessa época. Ele conseguiu comprar um apartamento, ele mobiliou o apartamento, ele noivou, só falta casar. A mãe cobrando para sair fora de casa, só falta casar. Mas ele já saiu. Aí é que está a bênção também. É porque eu moro no Planalto, né? E ele saía de casa pela manhã com um trânsito terrível, né? Ele saía de casa 10 para as 7 da manhã. Hoje ele sai de casa às 7h30 da manhã para pegar às 8 na Suframa. E também ele está fazendo direito, e ali para Cachoeirinha também é próximo, quer dizer, ele vai para o trabalho, vai para a faculdade e retorna. Então isso para mim é uma bênção. Eu tenho mais uma bênção para contar. Isso tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou aqui. Pastor, eu não vou dizer que eu sonhei, porque não foi um sonho, porque com o diabo não se sonha, é um pesadelo. Não é verdade? Bem, naquela noite que eu levei a Rosa para minha casa, eu vi o diabo do lado de fora da minha casa. Glória a Deus para do lado de fora. E ele estava disfarçado. E eu digo assim, você não vai entrar. E ele não entrou. E a minha filha, nesta mesma semana, na sexta-feira, ela fez uma cirurgia. Ela ia fazer uma cirurgia das amígdalas, né? Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu conto para essa menina que eu vi o diabo? Aí eu digo, não, eu não vou contar não. Eu vou ficar na minha, porque o diabo, ele não pode mais do que o nosso Deus. Então, ela vai fazer a cirurgia e a minha filha vai ter um grande livramento, porque o Senhor é com ela, mesmo porque ela também é evangélica, é uma serva de Deus. E eu sei que ela foi submetida à cirurgia, foi bem sucedida, glória a Deus, e é por isso que eu estou aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Então é palmas para Jesus. Deus te abençoe, irmão. Vai com Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus, olha assim para o chão, diga crise. Está devagar, diga crise. Você está debaixo dos meus pés. Coloque a mão no seu coração, queridos. Feche os seus olhos. Hoje é dia para você ouvir a voz de Deus. Hoje é dia de ousadia. Aleluia. Aleluia. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra se anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos que pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois faz bênçãos que não me alcançarão. Como se fosse uma oração. Diga para ele, fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. As sandálias
culto, diga obrigado, Senhor. Eu recebo unção de ousadia. Que haja em mim esse espírito, essa capacidade de enfrentar. Diga, eu creio que em tudo eu fui enriquecido na tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Pela última vez declaro: bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e o céu se abrirá. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Se você quer, aplauda bem forte a Jesus, querido. Se você quer, aplauda Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, amigos. Olha, hoje é dia de ousadia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A Bíblia diz que a ousadia é a característica da pessoa que anda com Deus. É a qualidade da pessoa que se envolve com Deus. Existem pessoas que não conquistam e jamais conquistarão, porque a pessoa, ela prefere dar ouvido à crise do que dar ouvido a Deus. Ela prefere dar ouvido às dificuldades do que dar ouvido a Deus. Você percebe que tem gente que prospera na crise. Tem gente que cria sua empresa na crise. Tem gente que compra carro na crise. Tem gente que paga dívida na crise. Tem gente que está crescendo na crise, pessoal. Então, se há crise aí fora, coloque no seu coração. Não é que ela não existe. Não é que você para os olhos agora, não existe crise. Não é isso, ela é real. Mas você acredita que pode cair ao teu lado, à tua direita, mas há um Deus que te defende, que te protege. Esse Deus que faz de você um conquistador, alguém preparado, capacitado por Ele para conquistar, para assumir tudo aquilo que Deus prometeu no nome de Jesus. Amém, amigos? Então Deus diz aqui no Atos capítulo 4, versículo de número 13, que Pedro e João foram interrogados. Disseram para eles: de onde vem tamanha ousadia? E eles concluíram da seguinte forma. Atos capítulo 4, versículo 13. Diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras nem doutos, se maravilharam-se e reconheceram de que eles haviam estado com quem? Quando você anda com Cristo, irmãos, olha aqui, pastor, andar com Deus é mais do que ser um religioso. É você ter a palavra no seu coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando você anda com Cristo, você tem uma ousadia, você tem uma fé de que as pessoas naturais não vão entender. A maioria das pessoas não vão compreender. Mas peraí, como é que é isso? Como isso é possível? Como é que você é capaz de vencer? Como é que você pode acreditar no sucesso, acreditar na mudança, acreditar quando ninguém está conseguindo? A presença de Deus, ela te dá uma garantia. Eu já contei aqui que na minha infância, eu nasci em São Paulo, capital, na zona leste de São Paulo. Mudei para o interior lá do estado, ainda de 4 para 5 anos de vida. Então eu estava indo entre primeiro ano, nessa fase. E eu lembro que quando eu fui o primeiro ano para a escola, para o colégio, aquele negócio de aluno novo chegando, vem de outra cidade, e por algum motivo alguns colegas lá se encararam e disseram: vou te pegar na saída. Sabe que negócio? Na saída eu te pego. Eu não sei se eu era bonito demais, incomodava. Eu não sei o motivo eu não lembro. Eu só sei que eles disseram: vou te pegar na saída. Eu, garoto novo, não tinha ninguém para me ajudar. Quando fazia aquele apito lá do colégio, a professora falou: acabou a aula, eu saí correndo. Parecia alguns membros. Quando acaba o culto, eu estava na porta. Eu estava igualzinho, pessoal. Quando tocava lá a buzina, eu estava lá do lado da porta, fui correndo para casa, não olhei nem para trás. Mas naquele final de semana, cidade pequena, naquele final de semana, passando pela praça, uma praça que tinha lá no bairro, estavam aqueles mesmos colegas que queriam me bater, estavam lá jogando bola, brincando no parquinho, e tá eu passando com meu pai. Meu pai foi lutador de boxe, amador, não foi profissional, amador.
mas ele tinha corpo, ele tinha músculo, ele tinha aparência de que era muito forte, ainda mais para mim como filho, né? Meu pai, para mim, eu achava meu pai, nossa, que músculo, sei lá mais o que. Eu passo do lado do meu pai, eu olho para aqueles mesmos garotos, olha o que é ousadia. Eu olho para cada um deles e mostro o língua, segurando a mão do meu pai. Não solto não, mostrei a língua, piracei, aí segurando na mão do meu pai. Porque se meu pai fosse falar com algum amigo, se esquecesse de mim, eu grudava nele. Porque eu estava pirraçando aquela garotada. Depois nem sei o que deu aquilo, pessoal. Nem sei se brigamos, eu não lembro mais. Mas essa cena eu lembro. O que eu quero lhe mostrar? Quando você anda com Deus, por que você tem ousadia? Porque você acredita que o que é mais forte está contigo. Você acredita que aquele que vence a crise está contigo. Você acredita que aquele que te dá sabedoria, ele está contigo. Então, ousadia é característica, é sinônimo de quem anda com Deus. Quando você anda com Deus, você não teme o perigo, você não teme o mal. Você deve se lembrar de Jó 22, 21. Una-te, pois, a Deus, ou seja, ande com Deus e tenha paz. Quando você anda com Deus, você tem uma ousadia porque você não teme. A ousadia é essa intrepidez, essa ausência de medo. É você olhar para o teu alvo, para os teus sonhos, para os teus desafios e vai para cima. Você já viu aqueles cachorrinhos? Tem gente que tem cachorrinho em casa? Tem uns cachorrinhos, pessoal, aqueles tamanhos, acho que é um pouco maior do que a palma da minha mão. É um tiquinho de cachorro, mas late que não é brincadeira. Você tem cachorro assim em casa? Tem? Quem tem cachorrinho em casa? Se brincar, é mais bravo que o cachorrão. O cachorrão está lá, fica balando o rabo para todo mundo que entra. Cachorrinho não. Se não pegar, ele gruda na barra da calça, não faz nem cosca, mas gruda na barra da calça e fica lá. Não solta de jeito nenhum. Meu irmão, a ousadia é isso. É você não medir esforços, é você não medir desafios, você saber que o que há na tua frente é para ser vencido. Quando o pastor se refere à crise, porque isso é um ditado quase que unânime da maioria das pessoas, o momento é de crise, mas nós fomos chamados para viver a diferença, para ser luz desse mundo e sal dessa terra, para romper com a crise, para ultrapassar com os limites, para ultrapassar com as barreiras. E como é que eu faço, pastor, para ter essa ousadia? Você precisa mudar o seu discurso, você precisa mudar. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A pessoa, para vencer a crise, ela tem que mudar a palavra. Eu vou tentar, por eu posso. Talvez eu vou conseguir. Vou pensar, vou fazer. Você tem que ser uma pessoa decidida. A pessoa, para vencer a crise, não é aquela pessoa que fica um dia, quem sabe, se Deus quiser, se chover na minha horta. Não, nada disso. A pessoa, para vencer a crise, ela é uma pessoa decidida. Não é que a coisa é mais fácil, mas ela faz as coisas se tornarem fáceis. Por causa da ousadia, da intrepidez. A pessoa enfrenta. E você sabe que a maioria das pessoas que estão, vamos dizer assim, vencendo hoje, são pessoas que já caíram muitas vezes. São pessoas que já faliram algumas vezes, mas foram lá e abriram outro comércio. Foram pessoas que foram mandadas embora, mas foram lá e procuraram outro emprego. Foram pessoas que, quando despediram, como aquele testemunho, foram lá e abriram o próprio negócio. Não deram valor na tua mão de obra, no teu serviço, no teu profissionalismo. Vai lá e faz a tua empresa, faz o teu negócio. A pessoa ousada, ela tem essa intrepidez dentro dela, de acreditar que o mais forte está dentro dela. Então ela muda o discurso. Você não fica dizendo, quem sabe, eu vou pensar, deixa eu ver se eu dou conta. Não, você muda o seu discurso. Você começa a dizer, eu posso, eu vou conseguir. Foi o que aconteceu com 4 leprosos, de 2 Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7. A Bíblia fala de 4 leprosos, que um dia eles decidiram. Eles pensaram, eles decidiram, e eles realizaram. Quando você anda com Deus, existem 3 coisas que você precisa aplicar na tua vida. Você precisa pensar como Deus, como a Bíblia diz. Você precisa falar como Deus diz. Tomar decisões
como a Bíblia diz. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 3 em diante. Capítulo 7, versos 3. E 4 homens leprosos, eu estou em 2 Reis 7, 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até o quê? Até morrermos. Versículo 4: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ainda. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente. Por que tem gente que não tenta, pessoal, que não arrisca, que não avança? A pessoa diz: e se não der certo, pastor? Eu lhe pergunto: e se der certo? Alguém já disse que na vida você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Isso é muito, gente. E olha, eles decidiram o seguinte: espera aí, se nós não fizermos nada, vamos morrer de fome. Se nós fizermos alguma coisa, podemos morrer na batalha. Mas se é para morrer, morrer lutando, não morrer covardemente, vou morrer lutando. Tem gente que prefere morrer covardemente. Ele diz: para que eu vou sair de casa procurar emprego? Ninguém consegue. Isso é covardia. Você está sendo covarde. A pessoa ousada é aquela pessoa que primeiro ela acredita em Deus, mas ela também acredita nela. Eu vou sair para encontrar o meu emprego. Eu vou sair para conseguir fazer tal coisa. Eu vou sair para resolver tal problema. Quando você tem dentro de si essa ousadia, você tem que pensar, você tem que tomar uma decisão muito simples. Se eu nada fizer, nada muda. Se eu fizer alguma coisa, e se não der certo, pelo menos eu fiz. Eu experimentei um meio, uma maneira que não funciona. Eu vou mudar o jeito, vou mudar a maneira, vou mudar a estratégia, vou mudar o logo, vou mudar a marca, vou mudar a cor, vou mudar alguma coisa, mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar acreditando que eu posso, que eu sou capaz, que eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Eles disseram: se nada fizermos, nada vai mudar, e se fizermos alguma coisa, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Versículo 5, né? Versículo 5. E levantaram-se, quando? Toda pessoa que quer vencer, pessoal, não pode ser preguiçoso. Para quem não sabe, aquele crepúsculo é aquele primeiro momento do dia, quando o sol começa a raiar. Ele ainda nem apareceu, mas o dia já começa a ficar um pouco mais claro. Eles não ficaram dormindo até mais tarde. A pessoa ousada, a pessoa que quer vencer na vida, você não pode ficar de braços cruzados esperando que um dia alguma coisa aconteça. Deus coloca as bênçãos na tua mão, Deus coloca a oportunidade na tua mão, Deus coloca tudo na tua mão para você fazer o milagre acontecer, para você ir e fazer acontecer, para você ir e provocar a bênção, para você ir e provocar o milagre. Aqui a Bíblia está dizendo que naquele dia eles levantaram o crepúsculo. Volta aqui a passagem. Levantaram o crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia. Estava com medo de quê? Não tinha ninguém lá, pessoal. Por que eles estavam com medo? Tem gente que está com medo da crise. Que crise? Tem gente crescendo. Há muitos anos eu fui fazer uma visita para um certo corretor. E durante a conversa eu perguntei: como é que vai? Ele disse: pastor, estamos em crise. Era no mês de janeiro. Para quem é corretor sabe que janeiro e fevereiro são datas difíceis, humanamente falando, porque tem um monte de impostos para pagar, fica complicado. Ele diz: pastor, estamos em crise. Eu comecei a conversar com ele: não, mas Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus. No final eu perguntei: mas me diga uma coisa, como é que está sendo esse ano? Ele falou: pastor, esse ano está sendo X. Como é que foi o ano passado? Peraí, deixa eu pensar aqui, pastor. O ano passado? O ano passado também foi X. Eu falei: ué, o senhor não falou que o senhor estava em crise? O senhor não acabou de falar que estava em crise? Pastor, pensando bem, esse ano está igual ao ano passado. Eu falei: onde está a crise?
Mas tem gente que dentro dele, dentro dela, já cravou essa ideia, essa imagem, de que para ele a coisa está difícil, de que para ele não vai conseguir. Eles levantaram o crepúsculo e decidiram: se não fizermos nada, nada vai mudar. Se lutarmos, a situação pode mudar. E eles foram. Quando eles foram, a Bíblia Sagrada diz que Deus ele foi na frente, fez com que os inimigos ouvissem um barulho estrondoso, como se viesse um grande exército. Não era exército humano, era exército de Deus. O ousado é aquela pessoa que faz, decide, age, toma atitude, acredita que ele pode, enfrenta a situação. Eu falei esse final de semana, Salmos 82. A Bíblia diz que Deus preside ou habita na vida de quem? Quem estava aqui na reunião? Deus habita na vida de quem? Dos poderosos. Deus não habita na vida de quem é covarde. Deus não habita na vida daqueles que retrocedem. Deus não habita na vida daqueles que desistem. Mas Deus habita na vida daqueles que são poderosos. Aquelas pessoas que não vão jogar toalha, que não vão desistir, que não vão retroceder, que não vão recuar, mas que vão acreditar naquilo que Deus tem preparado para cada um deles. Eles não desistiram. Foram. Quando chegaram, Deus foi à frente. A pessoa ousada, ela enxerga aquilo que os outros não é capaz de enxergar. A pessoa ousada, ela acredita no invisível. Mas como é que se crê no invisível, pastor? Pela fé. Olha o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 11. A pessoa ousada, ela enxerga aquilo que ainda não aconteceu. Você pergunta para uma pessoa ousada, Hebreus 11, por que você vai fazer isso? Não, porque eu vou conseguir aquilo. Mas como é que você tem tanta certeza? Porque eu vou. Vai dar certo. Isso é uma pessoa ousada, pessoal. A pessoa ousada, ela enxerga o futuro. Ela acredita que o dia de amanhã coisas maiores e melhores virão na vida delas. Essa é a pessoa ousada. Olha o que diz o capítulo 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. Capítulo 11, versículo 27. Hebreus 11, 27. Podemos? Diz assim, amigos, 11, 27. Pela fé deixou, mas foi pela fé. O Egito na Bíblia simboliza o mundo e suas obras. Pela fé ele deixou o Egito. Pela fé, abandona essa crise. Pela fé, comece a confessar aquilo que você acredita. Deixou o Egito, não temendo a ira. Quem aqui acredita em Deus, gente? Tem certeza do que você está falando? Você acredita em Deus? Acredita mesmo? Pode abaixar a mão. Pela fé saiu do Egito, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Vou perguntar a segunda vez: quem confia em Deus aqui? Olha lá, hein? Eles estão filmando você. Você confia mesmo? Vou lhe perguntar mais umas 3 vezes ainda. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. A pessoa ousada, ela consegue enxergar aquilo que ainda não acontece, aquilo que ainda não aconteceu, perdão, aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não é, mas que pela fé será. Aquilo que ainda não aconteceu, mas pela fé que ele ou ela tem, é aquilo que vai acontecer. O ousado é uma pessoa como o leão. Não importa se o teu adversário é maior, você vai para cima. O ousado é aquela pessoa que enxerga, faz uma escolha, toma uma decisão, enfrenta o que tiver que enfrentar para viver aquilo que Deus colocou diante dele. Quem confia em Deus aqui, pessoal? Olha lá, daqui a pouquinho eu vou lhe perguntar. Você confia em Deus? A pessoa ousada, então nós já vimos que ela enxerga o futuro, mas a pessoa ousada, ela faz uma outra coisa. Ela sai da sua, ditado popular, zona de conforto, posição de conforto, para viver aquilo que ela nunca viveu. Uma linguagem mais simples: ele arrisca, ela arrisca, ele tenta.
Estou com a minha idade. Se eu perder esse emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez ser dono do seu negócio. Foi assim? Está querendo isso? Aí você está, irmão. Pastor, com a minha idade, com a minha escolaridade, com o tempo que eu tenho, o que vai ser de mim? A fé te dá ousadia para sair do local de conforto. Eu vou encerrar em Mateus capítulo 14. Quando o Senhor Jesus chega para o apóstolo Pedro, Pedro olha Jesus andando sobre as águas. Andar sobre as águas é comum, pessoal? Não, não é. E se o cidadão ou a cidadã calçar 40, é comum andar sobre as águas? Se calçar 44? Também não. Se a pessoa colocar lá aquela chamada pé de pato, vai conseguir andar sobre as águas? Então não importa o tamanho do pé. Jesus viu andando sobre as águas. O Pedro olhou aqui e disse: Deus, eu quero. Quem quer vencer crise, pessoal? Quem quer conquistar? Terceira coisa, quinta vez já. Quem confia em Deus? Hoje perguntar daqui a pouco, hein? Guarde essa frase. Você está respondendo que sim. Mateus. Não mudei minha página aqui. Mateus capítulo 14. Eu falei para você, não abri. Versículos 29. Deixa eu ver se é o 29 mesmo. Cadê? Capítulo 14, versículo 28. Volte um versículo antes. 14, 28. Jesus vinha andando sobre as águas. O Pedro desejou aquilo. Eu repito, andar sobre as águas é comum, pessoal? É extraordinário, é sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural ou extraordinário? Fora do comum. O comum é todo mundo estar em crise. Quando você crê em Deus, você vai viver o extraordinário. Mas para você acreditar em Deus, você tem que ter a ousadia. Porque crer em Deus, na maioria das vezes, é remar contra a maré. É você crer no invisível, naquilo que você ainda não viu, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que não funcionou para ninguém, mas vai funcionar para você, porque você crê em Deus. Quem crê em Deus aqui? Daqui a pouquinho pode perguntar. Você vai ver só. Você crê em Deus. Então, quando você crê em Deus, você enxerga aquilo que ainda não existe, você contempla aquilo que ainda não aconteceu, e quando você confia no Senhor, você vive o sobrenatural. Pedro diz: deixa eu andar contigo por cima das águas. Versículo 28 diz assim: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus falou o que, pessoal? Jesus falou o que? Olha aqui para o pastor. Jesus pegou Pedro e fez ele flutuar. Ele só deu uma palavra: vem. 7ª vez. Quem aqui confia em Deus? Quero ver se depois de 10 vezes você vai duvidar. Volta aqui para o versículo 29. Verso 29. Jesus falou o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, olha aí, fez o quê? Olha aqui para mim. Jesus fez Pedro flutuar? Jesus fez Pedro viver o sobrenatural? Não. Jesus deu uma palavra. Jesus deu uma palavra. A fé, a confiança de Pedro na palavra que Jesus deu, fez Pedro andar sobre as águas. Eu vou parar só nesse versículo. Lá embaixo, o Pedro duvidou quando ele olhou para o vento forte. Ele começa a afundar. Jesus o salva e diz: Pedro, por que você duvidou? Por que você não continuou crendo? Porque se você, Pedro, continuar crendo, você continuaria vivendo o sobrenatural. O que é o sobrenatural? Algo fora do comum. Extraordinário. Você crê em Deus? Você confia em Deus? Jesus disse: Pedro, vem. Eu já preguei isso aqui. Onde é que o Pedro estava, gente? Dentro do barco. Aonde? Dentro do barco. No barco. Onde que o barco estava? No mar. No mar. Como é que estava o mar? Revolto. Agitado. Como é que estava o vento? Forte. Como é que estavam as ondas? Por cima. Como é que estava o barco? Balançando. Pedro estava dentro do barco. Apesar de toda a crise, toda a tempestade, aquele local ainda assim era o único local seguro. Você sabe que a recomendação
que quando chove, você não tem nem que ficar em alto mar. Não é a recomendação que é perigoso, raio, vento, sei lá mais o que, um monte de coisa. Bem, o Pedro agora, ele recebe a recomendação de Jesus, o conselho, disse bem. O Pedro sai do barco, começa a viver o sobrenatural, a pisar sobre as águas, e diz a Bíblia que ele começa não só a pisar na água, versículo 29 para encerrar. Disse-lhe Jesus, vem, e Pedro descendo do barco, ele pisou nas águas. Mais do que isso, ele fez o quê? Ele andou. Como é e por que o Pedro conseguiu? Porque ele teve a ousadia de acreditar em Deus. Quando você tem a ousadia de acreditar em Deus, pela 9ª vez, quem crê em Deus? Só falta mais uma, gente. Já falou 9 vezes, você crê em Deus. Quando ele teve a ousadia de acreditar em Deus, ele acreditou numa única palavra. O ousado, ele enxerga aquilo que vai acontecer. O ousado não espera as coisas acontecerem, ele faz as coisas acontecerem. A pessoa ousada, ela não fica esperando que alguma coisa mude, ela faz as coisas mudar. O ousado não é aquela pessoa que fica na expectativa ou naquele aguardo da sorte. Como algumas pessoas antigamente, não sei se fazem isso ainda hoje, a pessoa cruzava os dedos, fulano, cruza os dedos aí, pelo amor de Deus, tem que dar certo. Não, o ousado não faz isso. O ousado faz a parte dele. O ousado sabe que aquilo que depende dele não é questão de sorte, é questão de crer, de obedecer, de enfrentar, de ir. Jesus deu uma palavra. A ousadia de Pedro em confiar em Deus o colocou no sobrenatural, o colocou sobre as águas, o colocou sobre a crise, o colocará sobre qualquer dificuldade na sua vida. Pela 10ª e última vez, quem aqui confia em Deus? Diga obrigado, Senhor. Em mim há o espírito de ousadia. Eu vou enxergar aquilo que ainda não aconteceu. Eu vou viver aquilo que eu ainda não vivi. Quando eu acreditar. Quem aqui vai crer, pessoal? Comece a fazer o que o Pedro fez. Jesus deu uma palavra. Ele saiu do local de conforto, de segurança, e começou a andar por cima das águas. Quando você crê, você vai sair da sua posição de conforto para acreditar naquilo que Deus pode dar para você. E acredite, não há nada que Deus não possa lhe dar. Aliás, a única coisa que Deus não faz é aquilo que você duvida, porque tudo que você crê, Deus é capaz de lhe dar. Digam graças a Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Ajuda essa pessoa aqui hoje. Eu tinha muito mais para falar, mas só me incomodou para falar até aqui, Deus. E eu vou te obedecer, Pai. Abençoe essa pessoa. Ajude essa pessoa hoje a ser intrépido como leão. Que essa intrepidez venha de encontro com a necessidade dessa pessoa, de uma forma toda especial, para mudar a vida dele, para mudar a vida dela, em nome de Cristo. E a igreja diga assim seja, e vamos aplaudir a Deus.